Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão com o pastor de pijama. Um castelo de areia na praia. Você já teve essa experiência? Quando você foi à praia e construir um castelo de areia? Ou pelo menos tentar fazer um? Mas interessante é que aquilo que você demora um tempo para fazer e não é fácil, vem a onda do mar e a destrói em segundos. Pense agora e reflita comigo. Construir uma bela de uma casa, uma carreira profissional, consolidar um casamento, manter uma reputação ilibada, e por que não falar nos cuidados com a nossa saúde física, mental e espiritual. Tudo isso demanda tempo, planejamento, dedicação, honestidade, equilíbrio e fé ao longo da vida. Só que nos esquecemos que tudo isso pode ser perdido num piscar de olhos, numa decisão, numa palavra ou uma atitude que pode trazer a destruição e dor, não só na nossa vida, mas a todos que fazem parte dela. Talvez, meu querido, minha querida, você esteja vivendo esse caos dentro de você e ao seu redor. Mas saiba, há esperança para o aflito. A esperança não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade presente na vida daqueles que desejam de coração confiar em Deus. A palavra de Deus diz, lá em Salmo, de número 9, versículo 18, o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a esperança do aflito se frustrará perpetuamente. Também está escrito em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e versículo 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Na minha vida, ou na nossa vida, nós tivemos já muitas decisões. Graças a Deus, a maioria delas foram boas. Mas nós já tivemos decisões ruins. Eu já tive decisão ruim. Eu me converti a Cristo Jesus com 22 anos. Eu vivi uma vida desde o meu início de casamento, anos 90, 1990 para ser mais exato. Eu cresci na minha vida espiritual, na minha fé e na minha vida ministerial. Fui um pastor e também fui professor, dei aula para futuros pastores em seminário, dei aula de história da igreja, tipologia bíblica, panorama bíblico. E ao longo da minha vida eu aprendi que sem Deus nós não somos nada. Mas um dia eu deixei entrar o orgulho no meu coração. E quando entra o orgulho no nosso coração,
e nós tomamos decisões erradas, a gente acaba não enxergando os erros que nós cometemos. E eu deixei a igreja, deixei as coisas de Deus, por olhar para minha versão, a minha razão, o que eu achava, esquecendo de uma versão do próximo ou até de um terceiro. Eu fiquei 10 anos longe da presença do Senhor e eu nunca imaginei que um dia eu voltaria ao primeiro amor. Uma experiência inigualável, porque quando nós nos entregamos a Cristo no primeiro amor, a gente sente uma emoção forte, é algo inimaginável, maravilhoso. Só que quando essa experiência que eu estou tendo de voltar ao primeiro amor, mas de forma consciente, não emocional, a gente passa a ter uma experiência muito mais forte, muito mais profunda. E eu aprendi que todos os erros e todas as más decisões nós podemos voltar atrás. Nós podemos perdoar, pedir perdão e nós podemos permitir que Deus restaure a nossa vida. Por isso eu quero dizer a você hoje, não importa o tamanho da destruição que ocorreu por causa de uma má decisão, seja em qualquer área da sua vida, você pode voltar. E você diz, eu não tenho força. Eu te digo, faça como eu também não tinha. Eu simplesmente me rendi e me entreguei a Ele e disse, Deus, eu entrego a minha vida e os meus caminhos nas Tuas mãos e que o Senhor mude a minha história no momento em que o Senhor quiser. E eu louvo a Deus porque esse dia chegou na minha vida. Antes, aquilo que eu tinha vergonha, hoje eu não me envergonho mais. Porque Deus não é aquele que está lá em cima, longe de nós. E Deus também é tão grande que Ele não cabe numa igreja. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus, Ele cabe no nosso coração. Por isso eu te digo, Ele é a esperança. Acredite. Que Deus te abençoe.